Eu saí da capital cerca de 3 ou 4 meses atrás, e isso carrega um monte de significados. Alguns são penas leves, outros são pedras um pouquinho mais pesadas. E imaginei que alguém pudesse estar precisando aí conversar sobre isso. Então, será que eu volto para minha cidade? Será que eu mudo para o interior? Por que continuar numa cidade grande? Por que ir embora também? Então, esse vídeo é para compartilhar um pouco dessa experiência. Eu fui para Fortaleza, capital do Ceará, em 2017, com 17 anos, para fazer faculdade, enfim, começar ali a vida, encontrar emprego, etc. Então, eu passei na Federal e assim começou a minha jornada na capital, né? E aí, lá eu não conhecia ninguém, absolutamente. Fui construir amizades do zero, networking do zero, trabalho, absolutamente tudo. E eu voltei agora para minha cidade depois de 8 anos morando lá, 8 ou 9, enfim. Agora com 26 anos. E queria compartilhar um pouco dessa experiência, que tem sido, né? Falta constante, assim, na minha terapia. Será que tomei a decisão certa? Estou no auge da vida adulta, no auge da carreira, pelo que as pessoas dizem, né? Ali no auge dos 20 anos. Mas todo dia aprendendo que a vida não acaba aos 30, então a gente tem que ter paciência consigo mesmo e avaliar um pouco de uma forma objetiva essa experiência. Então vamos lá, o que motivou a gente a voltar? Primeiro, eu e meu esposo somos daqui dessa cidade, Pacajus, no interior do Ceará. Só que é um interior, tipo assim, 1 hora da capital, entendeu? Então é uma cidade menor, mas que se você precisar ir para a capital, é muito fácil, é 1 hora de carro ou 2 horas de transporte público. Não é impossível chegar lá. Então, ainda tem esse acesso facilitado para tudo que a gente precisa, mas a gente queria sentir esse ritmo mais leve na vida, sabe? Porque morar lá enfim, tínhamos bastante amigos, a gente sempre saía, aproveitava um pouco a cidade, mas ao mesmo tempo, aproveitar uma capital significa gastar uma porção de dinheiro. Toda vida que você coloca o pé para fora de casa, tenha certeza que você vai gastar mais de R$ 100. Isso era inevitável, mais de R$ 100 por pessoa. Claro, dependendo aí do rolê, da sua realidade, etc. Mas na nossa bolha social, era isso que acontecia. E ainda acontece, tá? Não é porque eu mudei para cá que eu parei de sair com o pessoal de lá. Basicamente, toda semana eu vou para Fortaleza fazer alguma coisa, seja uma consulta médica, sair com o pessoal, simplesmente ir às praias de lá, enfim, N coisas. Mas agora com um peso mais leve, diferente. E por que eu falo sobre peso, né? Morar em Fortaleza tinha muito essa associação de ter saído da minha casa muito cedo para estudar, adolescente, e eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. Então, sair aos 17 para morar numa cidade, para mim era ok, correr atrás dos meus sonhos, mas ficar atrás da minha família. Atrás não, ficar distante da minha família. Então, todo final de semana eu voltava para cá. E acabava não conseguindo aproveitar muito bem a juventude lá, até porque eu não tinha esse recurso financeiro todo. Assim, meus pais me mantinham em Fortaleza, mas eles literalmente me mantinham para aproveitar a vida no estudo, etc., construir minha carreira. E pronto, entendeu? Nada de tipo dinheiro para sair a hora que quiser, fazer compras a hora que quiser, nada disso. Mas eu sou infinitamente grata, etc. É claro que eles se esforçaram bastante e deu muitos frutos, graças a Deus. Eu vivia confortável em Fortaleza desde o comecinho. Cheguei a voltar, a morar aqui um tempo e ficar fazendo esse bate e volta na universidade. Mas morar lá era decisivo, porque aí eu pude participar de projetos como empresa júnior, etc. Entre outras coisas na faculdade, estágios também, que me possibilitaram crescer. Então, morar lá era uma comodidade. Mas como pessoa, filha, super apegada aos pais, eu sempre voltava por livre e espontânea vontade para passar o final de semana aqui. E o final de semana que eu não conseguia vir, nossa, era um sofrimento, assim. Para mim era emocionalmente muito difícil ficar lá. Então, como eu fui porque tinha que ir, eu não fui morar em Fortaleza porque, uau, vou morar numa capital. Emocionalmente eu não estava preparada para mudar para aquela cidade. Então, eu fui para crescer na vida e construir a minha vida. E consegui me estabilizar, né? Ao longo desses anos, tive várias oportunidades profissionais, construí elas também, fui atrás. Em determinado momento da minha carreira, decidi mudar para o home office. E aí foi nesse momento que mudou a chavinha, mas eu trabalhava de home office, meu marido continuava trabalhando presencial. E assim continuou por 4 anos. Mas a gente sempre teve esse desejo de voltar aqui, sabe? E aí esse ano ele não estava trabalhando de home office ainda, mas nós
decidimos que estava na hora de comprar uma casa, construir patrimônio, já estava trabalhando há muito tempo, os dois juntos. A gente não fez patrimônio assim de, oh meu Deus, vamos pagar uma casa à vista. Mas como todo jovem casal, a gente pensa, por que não ter o nosso próprio imóvel no lugar de pagar um aluguel absurdo, né? A gente chegou a pagar, no comecinho, quando a gente morou junto, nós pagamos R$ 500 num kitnet assim, minúsculo, minúsculo. Foi o primeiro lugar que a gente morou junto lá, né? Depois de dividir apartamento com familiar, com amigo, etc. E aí a gente alugou um kitnet minúsculo, mas era bem localizado na cidade, essa era a nossa prioridade na época. Depois subimos para um aluguel de 1.000, e depois um aluguel um pouquinho mais caro, e aí a gente chegou num aluguel de 2.400, que foi o nosso último apartamento agora. Claro que a gente já estava trabalhando mais, ganhando melhor, etc., com a carreira um pouquinho já sênior, e aí chegamos à conclusão de que a gente estava pagando a mensalidade de um imóvel sem nunca receber esse investimento de volta, porque fica para o dono do apartamento, né? Aluguel é isso, gente. E aí decidimos que estava na hora de comprar uma casa ou um apartamento. Olhamos vários apartamentos em Fortaleza, na planta, dentro da realidade econômica que cabia, mas a gente viu que ia pagar uma fortuna todo mês de mensalidade, ia ficar super apertado o orçamento para morar num espaço minúsculo, sendo que a gente quer ter cachorro, quer ter família um dia. Então, é uma ótima decisão para quem está pensando em comprar um apartamento, mas não era essa a nossa realidade. A gente cresceu em casa, né? Crescemos numa cidade menor, então, fazia mais sentido a gente esperar um pouco mais até poder comprar uma casa. Um ano depois, encontramos nossa casa e estamos esperando receber ela agora, né? Em alguns mesezinhos ela vai ficar pronta. Enquanto isso, decidimos colocar as coisas no caminhão e voltar para nossa cidade, morando de aluguel aqui, mas olha só, eu morava num apartamento que tinha 2 quartos, etc., pagando 2.400. Hoje eu pago R$ 800 no aluguel aqui em Pacajus, na minha cidade atual, que é uma casa enorme, também com 2 quartos, mais com churrasqueira lá atrás, um quintal enorme para minha cachorra, muito bem localizado, espaço para o carro, a realidade da casa no interior, né? Então, eu diria que esse é o primeiro ponto de vantagem quando você vai para uma cidade menor, que é a diferença de custo de vida. Claro que a gente está falando de um local de privilégio, onde os dois estão trabalhando de home office agora, então, enfim, é bem mais fácil, mas meu marido acabou fazendo um esforço no começo, porque ele ficou indo e voltando para Fortaleza todo dia por 1 mês e meio, até encontrar um trabalho home office também e mudar completamente. E agora a gente está 100% vivendo a cidade menor. E aí, quando eu falo de vivendo, vamos enfatizar aqui o que tem significado viver para a gente depois de sair de uma cidade grande. Hoje a gente vai jogar vôlei depois do trabalho na segunda-feira, porque entramos no grupo do WhatsApp do vôlei que o nosso amigo colocou. Então, toda semana a gente pratica esporte agora. Começamos a fazer academia. A gente pode ir almoçar ou jantar com os nossos pais em qualquer dia da semana. Isso pra gente era muito difícil, porque sair da capital para vir aqui só no final de semana mesmo. E se a gente quisesse fazer alguma coisa em Fortaleza, tinha que ficar lá o final de semana todo, enfim. Era sempre essa dúvida, sabe? A cabeça dividida entre fazer a nossa vida aqui em Fortaleza e sair com os nossos amigos, fazer o que a gente gosta, ficar em casa, ou ir ver a família. E a gente sempre estava com a bolsa feita. Sempre tinha uma mochila no carro, sempre. Isso depois que a gente começou a ter carro, tá? Porque carro é uma coisa de, sei lá, 2 ou 3 anos para cá, mas a gente fazia esse trajeto de Topic, lotação, ônibus por muitos anos, e a gente ainda assim fazia porque tinha que ver a família e era uma coisa que a gente sempre priorizava. Enfim, e agora isso está muito mais acessível porque podemos ficar aqui, sair com eles no meio da semana, sabe? Eu falo de pequenos privilégios. A vida numa cidade menor, ela tem suas dificuldades. Então, eu não tenho aqui a diversidade de poder escolher qualquer tipo de restaurante, tudo aberto 24 horas. Pessoas usando roupas super estilosas dependendo do local, enfim, aquela vibe de noite agitada que uma capital traz, sabe? Não tem muita diversidade cultural também. Acho que essa é a coisa que a gente mais sofre e sente falta. Diversidade cultural, não só de programações para fazer, mas diversidade cultural de pessoas. Então, naturalmente, quando a gente muda para uma cidade do interior, você tem dificuldade de encontrar pessoas com os mesmos gostos ou com afinidade, enfim, por livros, séries específicas, essas coisas assim que é muito particular de cada um, mas esses assuntos mais diferentes, pessoas que se vestem diferente, escutam uma música diferente,
Então, encontrar o diferente numa cidade menor é mais difícil. Mas você encontra, sabe? Aos poucos a gente vai construindo novos círculos de amizade, encontrando novas programações, e a capital está sempre a um passo de distância, né? Então, assim, se você está cogitando mudar para uma cidade menor, considere o quanto você vai estar distante das suas programações culturais favoritas. Porque isso faz diferença no dia a dia. Tudo bem, estamos aproveitando um ritmo mais calmo, mas de vez em quando a gente quer fazer uma coisa diferente, enfim, acessar outros grupos, né? Expandir a cabeça também com coisas novas. Então, para a gente era muito importante ter essa proximidade. Como a nossa cidade natal já é naturalmente a 1 hora de Fortaleza, foi ótimo. Mas o que eu quero dizer é que existe esse ônus de mudar para a cidade menor. Por outro lado, a vida é mais devagar. E eu falo isso num tom positivíssimo, sabe? Você não fica respirando agitado porque voltou do trabalho, estava todo mundo correndo, e quando você chega em casa ainda tem muito barulho de trânsito, ainda tem muito barulho de todo mundo voltando para o trabalho. E na cidade menor, não. Sabe, tem aquele trânsito 5 horas da tarde, porque aqui, muita gente trabalha em serviço público, então 5 horas da tarde acaba, o movimento da cidade é naquele horário, e depois o trânsito fica muito mais leve, nem tem trânsito assim, sabe? Então é muito mais leve essa pegada de você ir passear com o cachorro à tarde e ter o sol ali, você conseguir ver o pôr do sol, inclusive está acontecendo isso agora, estamos na Golden Hour. Mas você conseguir ver o pôr do sol enquanto passeia com sua cachorra, ouvir o barulho dos pássaros. Gente, meu Deus, que privilégio. E eu acho que isso é, de fato, um dos maiores privilégios, sabe? Poder valorizar isso, estar num contexto social que permite valorizar isso. Eu reforço muito que, é claro, que tudo isso só foi possível porque a gente estava trabalhando de home office. No caso, eu estava, depois meu marido conseguiu também. Mas eu acho que mesmo que a gente não tivesse de home office, ainda valeria a pena pegar o trânsito para entre as duas cidades para morar, para residir numa cidade menor. E eu falo isso porque os amigos que a gente tem um casal de amigos, eles compraram a casa aqui antes da gente. E eles continuam indo e voltando todos os dias. Eles pegam aí mais de 1 hora de trânsito para ir e voltar todos os dias. E para mim isso é bem desgastante, né, para todo mundo. E vez ou outra eu pergunto pra eles, gente, tá valendo a pena? Tipo, vocês se arrependem? Porque vocês vão e voltam todo dia. E eu vi o quanto meu esposo sofreu nesse tempo, né? De gastar tanto tempo no trânsito, etc. Mas eles falam que vale sim, porque quando chegam em casa, eles estão em casa, sabe? A sensação de estar numa casa e não num apartamento super apertado, perto do trânsito, do barulho da cidade, da movimentação excessiva. E, enfim, no final de semana já está aqui. Então, começar o final de semana numa cidade grande é uma coisa, começar o final de semana numa cidade menor é outra. Você escuta os pássaros, você vê a luz do sol. É diferente, gente. Estou me prolongando aqui, mas a gente está vivendo uma vida muito mais ativa. E uma grande preocupação que eu tinha, mudando um pouco de cenário, era a questão da carreira, que ainda tenho, tá? Conversei com a minha psicóloga esses dias sobre isso, com as amigas também. Hoje eu estou de home office. Mas e se amanhã eu não precisar mais estar, ou não puder mais estar? Se eu precisar voltar para o presencial? A gente já tem, pelo menos na minha carreira, tem muito um estigma de que se você quer crescer na carreira, de fato, você tem que ir para São Paulo. Isso sempre existe para quem mora em cidades fora do eixo Rio-São Paulo. É muito comum, todas as empresas grandes estão lá, etc. Então, naturalmente, morando em Fortaleza, eu já tinha esse sentimento de que eu não estou dando todo o potencial que a minha carreira pode ter morando aqui em Fortaleza. E numa cidade menor ainda, esse sentimento ele é intensificado, sabe? Eu teria que mudar para São Paulo para conquistar a carreira corporativa dos sonhos, etc. Que foi assim que eu pensava, principalmente quando estava no comecinho da faculdade. E aí isso vai sufocando. Essa culpa volta esporadicamente. Eu não digo que esse sentimento foi embora totalmente, acho que sempre fica essa sensação de eu poderia ter construído minha carreira, eu poderia abrir esse espaço. Não elimino totalmente a possibilidade no futuro, mas para mim a vida está significando mais do que isso nesse momento, em outros aspectos da vida. Claro, cada pessoa, é claro, pode formular os planos que quiser, a vida que quiser, é, dentro dos seus sonhos, né? Enfim, é uma coisa muito particular de cada um. Eu ainda tenho o sonho de ser corporativamente relevante um dia, mas hoje não está fazendo sentido
abrir mão de estar perto da minha família, abrir mão de escutar os passarinhos no final da tarde, no começo do dia, de passear com a minha cachorra numa rua tranquila, sem ter um monte de ônibus fazendo barulho e assustando ela no trajeto. Pra mim tá valendo mais isso daqui, sabe? E eu espero que valha por muito tempo ainda, porque eu estou comprando uma casa. O ponto que eu queria colocar é: você está numa cidade grande porque isso te traz genuinamente felicidade ou porque você precisa estar nela? E por que que você precisa estar na cidade grande? É para fazer mais dinheiro? É para, sei lá, enfim, estou trazendo questionamentos aqui. É para ter mais acesso à cultura? É para ter mais acesso aos seus amigos? Você construiu a sua família lá? Mas se for para ter mais dinheiro e ter mais relevância na carreira, eu queria deixar aqui um questionamento, um ponto de reflexão. Você precisa de tanto dinheiro porque você está numa cidade que é muito cara. Se você estivesse numa cidade menor, você ia precisar de tanto dinheiro assim? E numa cidade menor, o status de uma carreira corporativa seria relevante? E mesmo numa cidade grande, o quanto o status de possuir e de ser é relevante para a sua felicidade genuína? E aí cada pessoa tem a sua resposta para essas perguntas, né? Não estou colocando aqui para criticar se você sonha com X ou Y. Eu mesma, como falei, ainda penso em construir minha carreira de uma forma maior, atingir certos patamares que ainda não atingi, certos cargos, etc. Mas decidi fazer isso de outra forma. Estou de home office, né, agora, e isso é visto por muitos como um privilégio, e de fato é, mas esse privilégio foi uma decisão extremamente pensada. Eu sabia o que eu queria, eu não queria ficar escrava da geografia. Eu trabalhei em chão de fábrica por 2 anos, né, eu sou engenheira de produção, de formação, e eu trabalhei em chão de fábrica no começo da minha carreira e eu não conseguia tomar café da manhã com meu esposo, eu não conseguia ver o sol se pôr de forma nenhuma, porque eu estava indo para a empresa 5 e pouco da manhã e estava chegando 6 e pouco da noite. Então a minha vida se resumia a estar presencial no trabalho. Isso foi aos 22 anos e com 22 anos para mim já foi tempo suficiente para decidir o que eu não queria, sabe? E aí eu não queria esse ritmo de viver para trabalhar presencialmente, fui atrás de uma oportunidade remota, migrei de área, não sabia nada, hoje eu trabalho com marketing. Eu não sabia nada de marketing, além do que eu estudava por conta própria e de uma forma muito informal, não fiz faculdade de marketing, nem pós, nada disso. Mas eu decidi arriscar tudo, comecei a mandar um monte de currículo. Uma hora deu certo, uma startup me contratou, depois ela faliu, tipo, um mês depois. Mas foi o suficiente para eu conseguir fazer uma transição de carreira. Foi um movimento extremamente arriscado, dei passos para trás, tive que reduzir custo de vida, N coisas. Mas era parte do meu plano. Então, às vezes, você tem um objetivo muito claro na sua frente e você tem que fazer alguns sacrifícios para atingir ele. E no meu caso, o meu objetivo não era ter status na carreira de engenheira. Eu queria ter qualidade de vida. E com 22 anos eu já tinha vivido o suficiente para entender isso, sabe? Eu não queria esperar 10 anos numa cidade grande que eu não conseguia ser genuinamente feliz, num emprego que não me deixava genuinamente feliz, para depois de 10 anos perceber que eu não queria mais. E acontece. Às vezes a gente demora muitos anos para perceber as coisas. Mas no meu caso, foi muito nítido que eu não queria aquilo e eu precisava fazer uma movimentação rápida. Na minha cabeça é muito assim, quando eu penso que, poxa, isso daqui não faz sentido para mim, todos os meus próximos movimentos vão ser para sair daquele lugar e construir a vida que eu queria. E a vida que eu queria era voltar para minha cidade natal e ficar perto da minha família, porque com 17 anos eu tive que me afastar. E eu via que eram muito diferentes assim os meus amigos da faculdade, porque a família deles eram de Fortaleza. Então, quando eles saíam da aula, eles voltavam para casa dos pais deles. Pelo menos a maior parte, tinha alguns na mesma situação que eu. Mas a maior parte voltava para casa dos pais deles. Então, no final de semana, tudo que eles queriam era sair. Tudo que eu queria era voltar para minha casa, aqui, sabe? Voltar para o meu aconchego, para o meu local seguro, com as minhas pessoas. E como às vezes eu sinto assim, se eu tivesse ido para uma cidade grande mais velha, eu acho que eu teria aproveitado mais e teria feito a minha vida de uma forma mais estável emocionalmente, sabe? Se eu tivesse saído da casa dos meus pais com 24 anos, sei lá, com 25, e aí eu teria aproveitado mais, mas eu saí sem estar preparada para dizer tchau, entendeu? Por mais que eu voltasse todo final de semana. Mas eu não queria ter dado aquele tchau, eu queria ser aquela minha amiga que ia para a faculdade, voltava para casa dos pais dela, e no final de semana ia aproveitar a cidade, sair com os amigos, mas eu não era essa pessoa. E a minha história foi escrita de uma forma diferente. Então, para mim,
Por mais que muitas pessoas encarem voltar para o interior como um passo para trás, para mim era o passo que eu via lá na frente, sabe? Eu queria voltar para cá. Eu precisava viver essa vida mais lenta. Então, aproveitei bastante Fortaleza, olha, ao longo de todos esses anos, né? Saí para vários bairros, ia para muito barzinho depois da faculdade. Trabalhei como modelo também, além do trabalho de engenharia. Então, construí temporariamente ali uma carreira de modelo, como uma carreira à parte, conheci muita gente. A carreira de modelo fez eu conhecer também muitos locais que eu não teria acesso naturalmente. Então, assim, às vezes, claro, sempre no backstage, mas ter acesso a locais que eu jamais conseguiria entrar, porque eu não conhecia ninguém na cidade, né? Meu networking era zero. Então, me expor a uma carreira que me tirou da minha zona de conforto também fez eu sair e conhecer culturalmente vários ambientes, vários espaços, vários grupos sociais da cidade. Isso foi muito importante para mim. E também conhecer, assim, andei em Fortaleza de ônibus de ponta a ponta, sabe? Eu ia fazer uma entrevista lá no Siqueira, eu ia de ônibus, de bota, a pé, sei lá, fazia tudo. Às vezes a entrevista era lá na Aldeota, quem é de Fortaleza sabe que são bairros, assim, extremamente opostos. Andei em quase todos os terminais de ônibus da cidade. Então, assim, eu realmente me esforcei muito para viver aquela cidade, viver todas as oportunidades que ela me dava. E não só viver, mas construí-las, porque é diferente de você chegar numa cidade grande e você ter você, na verdade, ter crescido numa cidade grande. Então, as pessoas que trabalham em empresas X ou Y, você estudou na escola, você conhece os pais, os tios de ciclano, fulano. Então, eu queria ter tido isso em Fortaleza. Eu tenho aqui na minha cidade, aqui todo mundo me conhece, mas lá eu não tinha nada disso, não tinha um networking de família para me ajudar a crescer. Então, todas as oportunidades que eu tive que ir lá construí-las. Eu tive que ir lá fazer aqueles contatos, me expor ao risco, me expor às situações que não me deixavam confortáveis, me colocar nas mesas certas. E eu sou muito grata por isso. Mas agora eu quero um pouco de paz, sabe? Poxa, estou trabalhando de home office há 4 anos, está na hora de voltar para o meu objetivo. Infelizmente, eu não consegui voltar para a cidade menor, né, para Pacajus antes. Eu tinha duas cachorras e elas duas morreram em 2023. Então, por 3 anos eu não consegui. Ai, meu Deus. Eu não consegui voltar para viver com elas de novo. Então, eu vinha muito aqui no final de semana, também para ver meus pais, óbvio, mas para ver elas, porque com seus cachorros você não pode falar por telefone, sabe? Não é a mesma coisa. E por muito pouco eu não consegui voltar antes de ficar com elas. Mas agora a gente tem outras cachorras e eu tô muito feliz de ter voltado de toda forma. Meu Deus. Então, falando também sobre outras vantagens de estar numa cidade menor, eu gosto muito de ir no centrinho, né? Que a gente fala que vai na rua. Então, eu gosto de ir na rua, resolver tudo, cortar o cabelo, ajeitar meu óculos, comprar um brinco, comprar meia que acabou, comprar verdura. Enfim, tudo você resolve naquele centrinho. E eu gosto muito dessa sensação, sabe? Porque quando você está numa cidade grande, tudo é 20 minutos de trânsito. Numa cidade como Fortaleza, São Paulo, a gente aumenta para 1 hora ou 2, né? Mas para mim, gastar 20, 30 minutos no trânsito já era absurdo em Fortaleza. Não... Às vezes eu tinha muita preguiça de resolver minha vida lá. Então, tudo que eu tinha que comprar, reparar na minha casa, eu deixava para resolver isso quando eu vinha no final de semana para cá. Então eu construí a minha vida aqui, mesmo estando em outra cidade maior. Então, assim, sempre tive sinais de que eu precisava voltar para cá. Isso impede de um dia eu voltar a morar numa cidade grande, de abraçar uma oportunidade? De forma nenhuma. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento, mesmo estando comprando minha casa. Mas, além dessa decisão emocional, etc., é também uma construção de patrimônio, né? A gente pode fazer outro vídeo falando sobre isso. Como construir patrimônio antes dos 20, sem aquela pegada de investidor, poupe 50% da sua renda, sabe? Mas para mim construir patrimônio era uma coisa muito importante. Então, esse também é um ponto. Fazendo academia, minha pele tá, acho que tá boa, né? Depois que eu comecei a viver mais do que só ficar, por mais que eu trabalhasse de home office lá na capital, eu só ficava trabalhando dentro de casa. O meu passeio da semana era o supermercado e no final de semana eu saía, claro. Mas tudo longe, tudo trânsito, tudo caro. E família longe, sabe? Lá eu ainda tenho muitos amigos, mas não é a mesma coisa. E aqui eu tenho uma vida. Eu tenho um esporte, eu tenho locais para ir, pessoas para almoçar, para jantar, o barulho dos passarinhos.
e tudo a 10 minutos de distância. Assim, eu recomendo muito para quem está pensando. Dá para prolongar muito esse assunto. Tem o peso, né, de será que estou colocando uma trava na minha carreira? Provavelmente estou, não sei se vou me arrepender disso no futuro, mas eu tenho outros planos de longo prazo para minha carreira que não envolvem morar para São Paulo enquanto eu tiver a oportunidade, porque desculpa a risada, gente, se tem alguém de São Paulo aqui, mas é porque não dá, gente. Eu tenho o Ceará tatuado no meu braço. É, enfim, a melhor coisa de São Paulo para mim é a parte que eu vou embora. Gosto muito de ir para conhecer a cidade, assim, passear, etc. Quando eu viajo a trabalho para lá, mas para morar eu não consigo me ver, pelo menos não agora, não nessa fase de vida, sabe? Primeiro que o meu nariz fecha quando eu estou em São Paulo. Acho que eu tenho rinite, alguma coisa assim. É quando eu desço no aeroporto de Fortaleza, que eu saio pela porta, sente aquele bafinho quente, sabe? Ai, que delícia. Na mesma hora, minha via aérea desobstrui. Por enquanto tá fazendo sentido morar no interior, tô mais feliz do que nunca. Parece que eu tô vivendo um sonho e eu quero aproveitá-lo enquanto eu tiver esse privilégio. Home office não é para sempre, eu tenho noção disso, mas já fazem 4 anos e eu vou fazer de tudo para manter minha carreira home office, porque para mim, viver a vida tem mais significado hoje do que construir o status que a Rebeca, de 17 anos, quando começou a faculdade, buscava. Então, eu buscava isso, mas hoje eu entendo que não faz sentido. E nem todo sonho a gente tem que realizar. Se eu tivesse realizado o sonho da Rebeca de 17 anos, eu acho que eu não estaria com essa pele tão boa, com uma vida tão ativa, com a minha cachorra tão feliz, porque agora ela tem espaço para correr. Eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. Coloquem nos comentários também o que vocês sentem em relação a isso. Acho que muita coisa ainda vai mudar para o futuro. Eu só tenho 26 anos. Nada é para sempre. Mas se você está sentindo esse desejo latente de mudar para o interior, muda. Vai para um trabalho mais simples, claro. Tem que ser realista, fazer um planejamento financeiro direitinho. Nem toda carreira permite essa mobilidade. A gente sabe que numa cidade menor tem menos oportunidade de emprego, mas de repente você empreende, constrói alguma coisa para você, sabe? Avalia tudo direitinho. Nem sempre vale a pena a gente ganhar tanto dinheiro para depois gastar tudo com custo de vida elevadíssimo, só para tentar manter a sanidade mental que uma pessoa no interior, vivendo uma vida mais simples, tem e nem percebe o privilégio que é escutar o passarinho todo dia. Então, um beijo, até o próximo vídeo.